Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Senhor Jesus, com muita alegria que estamos adentrando dentro do seu lar nessa noite de quinta-feira para trazer o teu coração uma noite abençoada, uma palavra de Deus no teu coração, louvores que preparam o nosso espírito, o nosso coração para receber a boa palavra do Senhor. Como eu já tinha dito, nós vamos dar sequência à série que nós paramos lá no começo, quando foi suspendido os cultos aqui no templo. Nós estávamos numa série de 7 mensagens com o tema Crescer. E nós paramos na quinta, ministramos a quinta, ficou faltando a sexta e a sétima, e hoje nós vamos estar ministrando daqui a pouquinho, o sexto tema, que tem como título Agente Abençoador. Então você fique conosco, vamos louvar o Senhor agora, vamos engrandecer o Senhor, mas antes eu queria fazer uma oração abençoando este culto, abençoando a tua casa. Não saia daí, participe, ouça o que Deus tem para você, amém? Seja abençoador, seja um agente abençoador. Pai, queremos neste momento entregar este culto em tuas mãos, pedir que o teu Espírito Santo possa direcionar nossas vidas, direcionar a vida daqueles que vão louvar o Senhor, que eles sejam bênção, um instrumento de bênção na vida daqueles que estão ouvindo e participando em suas casas, Senhor. Aquele ouvinte, Senhor, que está nos ouvindo pela internet, que Tu venha, Senhor, abençoar a vida dele também, alcançar a vida dele agora, com este culto, com este tema, Agente Abençoador. Que a bênção do Senhor continue. Vamos estar juntos aí nesse momento do louvor. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim começas para adorar. Vem, assim começar diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vamos adorar o Senhor juntos. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem,
exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Declara. E declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Creia. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentar contra o braço forte do Senhor, quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Juntos, ó Pai, declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Creia. Quem tentará contra o braço forte do Senhor, quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, creia, adore. Quem tentará contra o braço forte do Senhor, creia. Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por este momento de louvor, a qual, Senhor, verdadeiramente com as palavras cantadas, nós te exaltamos e agradecemos o teu santo nome, Pai. Estamos aqui unidos, ó Pai, neste culto racional para te adorar. Em nome de Jesus, ó Pai, quando nós cantamos esse refrão com fé, dizendo quem tentará, nós sabemos, ó Pai, que nós somos fortes, mas somente à sombra do onipotente Deus. Somente, Senhor, ó Pai, debaixo de tuas asas, da tua direção, no teu caminho, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da nossa vida, é o Rei sobre nossas vidas. Tu tens o controle sobre todas as coisas. E em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. Por isso nós temos, ó Pai, certeza, porque a palavra de vitória já foi liberada a cada um de nós, os teus, e nós somos a tua noiva, nós somos o teu povo, Pai. Por isso nós te exaltamos também, Senhor, pela tua grandeza. Obrigado, Senhor, por este momento, ó Pai, pelo privilégio de te adorar, e que tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações grandemente, ó Pai. Venha, Senhor, transformar o nosso ser neste momento, em nome de Jesus. Eu sei, ó Pai, que digno é o Cordeiro de Deus, e receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos.
Amém? Deus os abençoe. Graças a Deus, depois de um momento abençoado de louvor, né? Também louvamos o Senhor juntos com os meninos, com a equipe de louvor. Agora eu convido você a compartilhar uma leitura da Palavra de Deus. Vou pedir um pouquinho, né, da paciência de vocês, né? Porque esta ministração, como é uma ministração mais extensa, nas quintas-feiras, então nós estamos tendo um tempo mais pequeno, mais enxugado, então a gente vai estender hoje um pouquinho mais a mensagem, que geralmente é 20, 18 minutos, vai estender pelo menos 30 minutos para a gente conseguir passar aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Então, vamos ganhar tempo aí, você que tem a sua Bíblia, o seu aplicativo, o seu celular, Eclesiastes capítulo 11, o verso do 1 ao 6, que diz assim a palavra: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Glória a Deus, palavra abençoada. Essa leitura por si, ela já traz grande aprendizado para nossas vidas, né? Mas eu queria fazer aqui, né, um breve comentário acerca desse Eclesiastes 11, né? E esse tema, como eu disse, né, logo no começo desse culto, agente abençoador. O que é um agente abençoador? Quando nós falamos de agente, nós logo entendemos que é um ser, né, que se coloca para se posicionar diante de situações, de condições, como pessoas que têm autoridade, né, tem conhecimento, autoridade, né, para fazer aquilo. Então ele é uma pessoa confiável, que tem o conhecimento, que tem autoridade para fazer aquilo. Então esse agente abençoador tem a ver, né, com uma pessoa que ela tem a bênção de Deus sobre a sua vida, que ela vive a bênção de Deus sobre a sua vida, e então ela pode ser um instrumento de Deus, né, um instrumento da bênção de Deus, da vontade de Deus sobre as pessoas, sobre a vida que essa pessoa vive. Então, o convite do Senhor nesse tema: seja tu, seja nós um agente abençoador. E o primeiro ponto que nós vamos destacar, então, falar um pouquinho do contexto histórico desse primeiro versículo: lança o teu pão sobre as águas, né? Porque quando nós olhamos lá no Egito, logo nós lembramos de alguns rios, Jordão e outros, né? Mas vamos falar um dos maiores rios, né? Que é o Rio Nilo. Então esse Rio Nilo é conhecido como uma época da estiagem, que ele fica, o fluxo da água fica mais no rio em si, né? Mas quando vem o tempo das cheias, então ele dobra de largura, né? Então aquelas águas fluem por cima dos barrancos e formam como se fosse alagados. Distância de 1000 metros cada lado, vai embora, forma um pântano em volta daqueles rios. E quando aquelas águas estiam, então ficam áreas úmidas, onde as pessoas lançam a semente. Uns aram, outros não têm condições financeiras para arar, entrar com máquinas. Então, alguns deles entravam com barcos, com canais, naqueles canais, e lançavam as sementes para que aquelas águas fossem levadas, aquela semente fosse levada em lugares que eles não conseguiam chegar. Mas quando elas iam abaixando, aquela terra, ela ficava em condições de plantio e até mesmo de colheita. Então, existia sim esse princípio lá, existia esse hábito, essa cultura deles. Então, quando nós falamos no primeiro versículo, lança o teu pão sobre as águas, quando a gente olha
pelo lado da vida, logo nós entendemos isso. Esse pão significa, então, aquilo que é valoroso, aquilo que é de importância. Quando nós falamos lançar o pão, fala de coisa importante da nossa vida, de coisa básica da nossa vida. Quando falamos de pão, Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então a gente vê de coisas que são necessidade que nós temos de adquirir, de ter, de possuir. Então esse pão, a tradução na verdade aqui, o Senhor está dizendo através desse Salomão, né, em Eclesiastes: lança a tua semente sobre as águas. Então esse paralelo, né, essa tradução. Ninguém vai pegar o pão e lançar sobre as águas, embora a gente vê muitas pessoas jogando, né, um criame de peixe, o pão. Esses dias eu vi no YouTube um pequeno vídeo, o passarinho pegava um pedacinho de pão, ponhava e puxava, o peixinho vinha pegar, ele ponhava e tirava, aquele pedacinho de pão foi diminuindo. Eu falei: nossa, mas ele é generoso esse passarinho, lançando esse pão e puxa, lançava, quando o peixe comia um pedacinho e foi diminuindo. Daqui a pouquinho ele cevou aquele peixinho, e ele deu uma bicada, pegou o peixinho desse tamanho, o tamanho dele era quase o tamanho dele. Então nós vemos assim que não é nesse sentido, embora ele estava com uma certa intenção, mas o sentido de lançar o pão aqui, a tradução é semente. O pão vem da semente, do trigo, né? O trigo e a cevada. A cevada não tinha tanto valor, mas o trigo era o mais usado, era o mais cobiçado pelos egípcios, pelo povo de Israel. Então lançar esse pão significa lançar a semente sobre as águas, né? Quando nós olhamos pelo lado então material, a primeira coisa que eu quero destacar é que nós precisamos lançar essa semente sobre as águas, e quando nós lançamos, nós não temos poder sobre ela. Não temos poder sobre ela. Então nós lançamos, o verso 1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, né? Porque depois de muitos dias o achará, o encontrará. Então quando nós lançamos essa semente, logo nós entendemos que, de um lado, ele pode ser interpretado como os egípcios lançavam na terra, nas águas, né? E dali os dias eles colhiam, mas no sentido espiritual dessa colocação, podemos aplicar que lançar a semente sobre as águas, a semente pode ser traduzida pão, semente, como Cristo. E as águas, Apocalipse diz que em muitos lugares lá, que as águas representam povos, pessoas, né? Então imagine você que de um lado nós lançamos a semente, né? O pão, a semente, em tudo que podemos fazer, fala de generosidade, seja na obra de Deus. E olha que interessante, que mais embaixo ele diz assim: semeia com abundância, o verso 2, reparte com 7 e até com 8. Então ele está falando do quê? Ele está falando de você lançar sem miséria. Tem pessoas que tudo que faz na vida de alguém, lança alguém, um ato de generosidade na vida de alguém, mas sempre esperando receber daquela pessoa alguma coisa. E a gente vai ver daqui a pouquinho que não é dessa forma que o Senhor quer. Então quando nós falamos de lançar a semente sobre as águas, o pão sobre as águas, nós não temos poder mais sobre ele. E é essa a visão que Deus quer que nós tenhamos, que aquilo que nós lançamos não é nosso mais. Não podemos ficar com miséria: eu perdi, mas se eu lançar eu vou ficar sem ele. A Bíblia diz que Deus pegou o único grão que era o seu filho, e ele diz: se o grão não morrer, ele fica só aqui, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Então se você pega um grão de trigo e guarda com ele, você vai ficar com ele o resto da tua vida, até o dia que ele apodrece. Mas quando você lança sobre a terra, de momento você parece estar ficando sem, parece que você está perdendo, mas dali uns dias
vai vir um cacho, vai vir uma colheita. E é isso que o Senhor está querendo dizer através do sábio Salomão. Lança na vida das pessoas, lança na vida dos irmãos, no ser humano, lança na vida dos teus filhos, da tua família, lança na obra de Deus esta semente. E não fique orando, não fique olhando, esperando receber da mesma pessoa que você mandou, não fique esperando receber o retorno, não. Faça para com o Senhor, você não tem mais domínio sobre ela. Então lança esta semente sobre as águas. E quando fala, reparte com 7 até com 8, fala de prosperidade, de multiplicação, mas fala antes dessa multiplicação, dessa colheita, é preciso semear. Não é semear com miséria, mas semeia com fartura, semeia com generosidade, com alegria, né? Seja o seu dízimo, seja a sua oferta. Então é um campo que nós não podemos ter miséria, não podemos fazer com tristeza, mas devemos fazer com alegria, sendo a obra do Senhor. Se vai fazer alguma coisa, não importa o que vai fazer, faça com alegria, faça com prazer. Quantas pessoas talvez tenham retido esta semente, está guardando essa semente e você não tem garantia de colheita nenhuma. Então esse primeiro ponto nos chama a atenção, lança o teu pão, olha que segredo, o teu pão. Está falando de uma vida íntima de cada um, está falando, o Senhor está olhando para nós dizendo, cadê a tua semente? Tem semente aí? O que nós temos para lançar? Ele quer multiplicar, Ele quer abençoar, mas Ele deu a semente, irmão. Ele não deu a colheita para nós, nem para você, nem para ninguém. Ele dá a semente, e quando Ele nos dá a semente, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos preparar o nosso coração para viver, para começar os primeiros passos de um agente abençoador. E isso não só é financeiro, viu? Isso é na vida das pessoas, ajuda, um conselho, um abraço, né? Existem muitas coisas que nós podemos lançar uma semente e a gente nem imagina. Logo na frente que a gente vai ver o milagre acontecendo. Então esse primeiro ponto nos chama a atenção acerca de nós lançarmos essa semente com toda a alegria no coração. Seguindo, nesse mesmo ponto, lança o teu pão, ou seja, o teu não é dos outros. Não queira se promover às custas dos outros, não queira se promover acerca com o dízimo, né? Você retém o dízimo e ajuda os outros, diz, eu estou fazendo, não, você está fazendo com aquilo que não é teu. A Bíblia diz que o dízimo vai para a casa do tesouro, para que lá haja abundância. Então você pode fazer uma oferta para ajudar alguém, você pode tirar uma oferta voluntária para ajudar alguém, para abençoar a vida de alguém do seu próprio dinheiro, mas não faça isso com aquilo que não é teu. O Senhor está dizendo, lança o teu, aquilo que é teu, o que é de Deus é de Deus, o que é de César, e o que é teu é teu. A bênção vai vir em cima daquilo que é teu. Ele ainda diz, quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Porventura pode alguém, irmãos, cegar, ou seja, colher aquilo que não semeou? Não. Não tem como. A lei da semeadura é fiel. Aquilo que nós plantamos, se a gente planta, a gente colhe. Planta pouco, colhe pouco. Planta muito, colhe muito. Então aqui ele deixa também, lá nós moramos em Rondônia, e lá, o tempo lá é engraçado, porque lá você olha o céu, tá azulzinho, dali a pouquinho, meia hora, tá escuro, uma nuvem, derrama água, e aí dali a pouco abre um sol e fica limpinho o tempo. Se você olhar para o vento, para a nuvem lá, você não trabalha, porque a hora que você pensa em ir, já sai outra nuvem de novo. Só que dá uma chuvinha lá, ou uma pancada que seja de chuva, logo abre o sol, trabalha o dia todo. Então, aqui está falando nesse sentido também do tempo, mas também fala de você olhar para pessoas. Você pega a tua semente e aí você olha o tempo. Eu gosto daquela pessoa, né? Então está falando aqui, olhar o vento, olhar as nuvens, olhar para a circunstância, olhar para a situação, olhar para as pessoas. Aquela eu gosto e invisto nela. Aquela eu não gosto. Não, o Senhor está dizendo aqui que nós não podemos olhar. É para lançar a semente. Se houve o tema desse, diz assim, façamos o bem no tempo oportuno. Aqui é o título desse
Eclesiastes 11, fazemos o bem no tempo oportuno. O que é o tempo oportuno? É o tempo que você tem oportunidade. As oportunidades passam pela vida da gente. Muitas pessoas são abençoadas porque elas não deixam passar as oportunidades. Ela enxerga que Deus está pedindo que ele abra a mão. Sabe por quê? Porque Deus tem coisa maior para dar para ele. Ou para mim ou para você. E a gente não entende, a gente entende que está perdendo. Mas eu estou dando, eu estou perdendo, eu estou abrindo mão. Mas não é isso. Se nós olhar com essa incredulidade, com essa miséria, com essa mesquinhagem, nós nunca vamos ser abençoados em área nenhuma da nossa vida. Mas lança o teu pão, lança a tua semente. Glória a Deus. Segunda parte, vamos seguir em frente. Eu anotei aqui para não esquecer de nada. Segundo ponto, deixa o tempo atuar, deixa o tempo agir, deixa o tempo acontecer. Você lança o pão sobre as águas, você lança a semente, seja o dízimo, seja a oferta, seja na vida do teu irmão, uma ajuda para ele, um favor, uma ajuda para ele fazer um serviço na casa dele, ou seja qual for a área, aí você investe naquela pessoa, você investe naquela situação, e aí você faz com uma alegria. Aí você fica, aí não vê retorno, o cara nem olhou para minha cara, nossa, mas por que nós não podemos fazer isso, irmãos? Quando nós fazemos as coisas e ficamos esperando receber daquelas pessoas, nós estamos fazendo o tipo de um jogo, como se fosse uma forma de deixar aquelas pessoas presas em nós. E aí nós achamos que ela tem obrigação de fazer tudo de volta. Não é por aí que nós devemos enxergar, lançar o pão sobre as águas. Lembra que eu falei? Você não tem poder mais sobre ele. Você lançou, não é teu mais. Então aqui, deixar o tempo agir, Eclesiastes 3:1 também, seguindo em frente. Um certo pastor dizia, até eu disse, acho que foi na segunda-feira, numa palavra à noite, um certo pastor dizia assim, que lança a semente, ou seja, entre a semente e a colheita, existe um processo, um período. E esse período ele colocou como se fosse espera, tempo e paciência. Você lança a semente e ela não pensa que ela está lá, ela tem um processo. Da mesma dia ela vai nascer, da mesma dia vai crescer e até chegar a ser flor e fruto. Então, nesse intervalo, deixar o tempo agir. O tempo, aqui, irmãos, é ação. Não é achar que nada está acontecendo. Por mais que a gente não está vendo, o milagre está acontecendo na vida de alguém. Aquilo que você lançou, você tem que crer. Que você fez não para se mostrar. Que você fez não para se vangloriar, mas você fez com fé. Você fez para agradar o Senhor, porque você é um agente abençoador. Quando nós entendemos que nós somos um agente abençoador, nós não ficamos esperando um questionário dos outros, um relatório, um currículo dos outros para saber se eu vou abençoar. Não, nós somos agentes abençoadores. O Senhor nos dá orientação, nós oramos e Ele nos orienta a lançar essa semente sempre. Então esse tempo, olha o que diz também, Eclesiastes 3:3, para tudo tem um tempo determinado, lembra? Então, aqui também, lança a semente, lança a tua oferta, o teu dízimo, a tua ajuda a alguém, aquilo que você lançar de generosidade, você pode ter certeza que no tempo vai acontecer. Olha lá, diz o verso 6, lança a semente de manhã e à tarde não retires. Ou seja, e ele diz, ó, não retire a tua mão, não sabes qual vai prosperar. Então, nós não temos poder. Deu para compreender que nós não temos poder sobre ela mais? Lançamos de manhã e à tarde a gente já está murmurando, mas não aconteceu, eu confiei, eu dei, eu investi, eu fiz isso. Não, irmãos, nós não precisamos ficar olhando para isso, não. Quem se encarrega em trazer as colheitas é o Senhor. Desde o começo está falando aqui, lança o pão, o teu pão sobre as águas, significa que ele vai fazer efeito, vai cumprir o propósito, né? Vamos fazer o que é certo. Então deixa o tempo agir. O tempo se encarrega de cumprir todo o propósito. Não retire aquilo que você lançou. Não fique murmurando, não fique reclamando. Se você quer ser um agente abençoador,
desde que você lança a semente cedo. À tarde, é a mesma coisa se você, à tarde, você passar lá, não viu nada e você fala, vai na benção aí, você vai ser um pezão de trigo. Ou seja, se foi na vida de alguém, esse dinheiro vai ser uma bênção, essa ajuda vai ser uma bênção, esse conselho vai ser uma bênção para a tua vida. É você continuar com uma visão de fé, que aquilo que você lançou sobre aquela pessoa, ela vai frutificar, ela vai crescer, vai ser bênção. Esse é o propósito de um agente abençoador. O terceiro ponto, que é muito importante também, aceite ajuda. Pastor, mas se eu sou um agente abençoador, como que eu vou aceitar ajuda? Como que eu vou ficar aceitando a ajuda de alguém, aceitando o conselho de alguém, aceitando qualquer coisa? Primeiro, irmãos, que nós não somos, dono da verdade. Por mais situações, por mais que você possa ser um profissional, vai ter alguma área, algum segredo que alguém vai saber e você não sabe. Nós não somos dono da verdade. Então é importante nessa hora nós sermos humildes e entender, irmãos, que se Deus escolheu nós para ser agente abençoador, nós podemos no meio do caminho, Cláudio, cruzar uma Rita, cruzar um agente abençoador também. Ou Deus está querendo mostrar para aquela pessoa, mesmo você sendo um agente abençoador, que ela, na fragilidade dela, Deus está levantando ela também para ser um agente abençoador. Ou seja, ela ganhou uma semente, aí ela diz, eu planto essa semente ou eu guardo ela? Aí ela vê através da minha vida, que eu lanço e colho, Então ela começa a lançar, mas Deus está querendo usar ela para abençoar a tua vida. Aí você diz, não preciso. Não. Então isso não condiz com a gente abençoador, não. Seja humilde. Se essa pessoa quer dar, se ela sentiu de te dar, receba com humildade, seja humilde. E entenda que não é questão de, mas será que ela não tem essa condição? Nós não temos que julgar isso, irmão. Nós somos agente abençoador. Ao mesmo tempo que nós estamos dando, nós estamos abençoando, mas quando nós estamos recebendo, nós estamos formando um agente abençoador também, porque ele está abrindo a mão e ele vai ver o retorno que vai acontecer. Então esse é o propósito de Deus, fazer com que todos nós possamos ser agentes abençoadores. Eu preciso de você, eu dependo de você, nós precisamos um do outro, nós somos membros do mesmo corpo e nós somos membros que têm funções diferentes, mas um depende do outro, para que possamos locomover e chegar onde precisamos. Então aceite ajuda. Talvez você está angustiado, triste, e aí você chega perto de um irmão, de um amigo, do teu pai, da tua mãe, ou quem sabe, filho, E fica lá emburrado. E a mãe pergunta, tá tudo bem, filho? Querendo te dar um conselho, uma ajuda, teu pai, mas fica orgulhoso, Fica lá, nossa, mas eu sou um profissional. Que eu preciso de ajuda, receber ajuda. Não, irmãos, não fuja, Se você chega num lugar e a pessoa quer fazer alguma coisa por você, quer servir, aquele almoço, foi convidado, tá todo mundo lá almoçando, aquela pessoa, principalmente nos interior, no sítio, um cafezinho assim, a gente ia lá em Rondônia, novo de ministério, jovem ainda, então tirava o dia para jejuar e ia fazer visita. Ei, Jesus, você acha que quer jejuar? Jejua, irmão, mas não vai fazer visita. Chegava lá, aqueles fazendeiros, aquela mesa cheia de queijo, doce, tudo, mel, aquelas coisas boas, pudim, para quem gosta de pudim que nem eu, tá tudo lá. Só vi os irmãozinhos correndo lá pro banheiro para entregar o jejum, Por quê? Você não vai deixar aquela alegria daquele homem, ele estava ganhando campo com a gente, então a gente tinha que fazer algum jeito, não podia falar, não quero não. Então tem momentos que nós precisamos ser humildes, precisamos abraçar, nem que for tomar um golinho, Golinho de café, viu, irmãos? Então é importante a gente muitas vezes abrir o coração para alguém que precisa, A
Bíblia diz, comunicai com o santo a vossa necessidade. Não só é aquele que tem necessidade de alguma coisa, mas aquele que tem coisas para oferecer. Então, que você entenda, eu vou procurar o irmão porque eu tenho necessidade, eu preciso de alguma coisa. Não é só nisso que a palavra está dizendo. Comunicar com o santo a vossa necessidade é porque nós somos agentes abençoadores também e nós temos que abençoar alguém, seja com conselho, seja com palavras, seja de várias formas. Nós temos que lançar esse pão. Então, mais esse ponto, quarto, aceite a ajuda, aceite o conselho, não é de qualquer pessoa, mas de pessoas de Deus. Mais um ponto para a gente entender, e esse é um dos fundamentais. Você lança o pão sobre as águas lá no começo, né? Com fartura, com alegria. Eu vou te dar um exemplo, esse quarto ponto aqui, né? O que você recebe de volta não vem da mesma pessoa. Esse que é o grande erro de muita gente. Vou te dar um exemplo, você ajuda uma pessoa, você é um agente abençoador, você ajuda uma pessoa, você investe na vida dela, sabe? Aí você fica assim, esperando receber dela. Puxa vida. Você ajudou uma pessoa, vamos falar aí, ela precisava de uma ajuda financeira, você deu R$200 para ela. E aí você fica lá, mas quanto que ela vai devolver esses 200? Mas quanto que ela vai, se ela for grata, ela vai me devolver 300. Mas, olha, ela não está me devolvendo. Não, irmãos, não é isso que a palavra está dizendo. Lança o pão sobre as águas, você não tem mais poder sobre ele. Faça isso, se for para fazer, faça com alegria. Sabe o que vai acontecer, irmão? Esse retorno para a tua vida, de repente não virá nem por ele. Nem sempre vem por essa pessoa. Você vai receber uma promoção na empresa, você vai receber uma situação que vai acontecer, um negócio que vai acontecer, e você vai falar, mas como que isso aconteceu? Você não veio pela mesma mão. Como diz a palavra lá em Coríntios, né? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Um plantou, o outro regou e o outro colheu. Então nós precisamos entender que quando nós lançamos isso, fazemos na obra de Deus, recebemos de Deus. Se fazemos na vida das pessoas, recebemos por pessoas, mas através de Deus, Deus vai usar de outras pessoas para trazer até a nossa vida. Não fique esperando, porque senão nós vamos se decepcionar, sabe? Vamos se decepcionar, porque aquela pessoa, talvez ela está sendo um agente abençoador em outra vida, na vida de outras pessoas, e a gente está lá esperando. Isso é troca, irmão, não é isso que Deus quer. Estou levando o meu dízimo lá na igreja, né? A minha oferta lá, porque eu sei que eu estou dando 10, 100, Deus vai me dar 1000. Não é isso que Deus quer, irmão. Eu estou levando isso aqui porque eu sou grato por aquilo que Deus fez. Eu estou lançando uma semente de oferta, de gratidão por tudo que Ele tem feito. E eu vou lançar essa semente porque eu quero ver a obra de Deus crescer. Eu quero ver o missionário ser investido na obra. Eu quero ver a obra de Deus crescendo com cuidado de cesta básica, ajuda, como sempre a gente faz com os dízimos e a oferta. Então é a generosidade do coração que Deus quer que a gente faça de todo o coração. Então que essa palavra fique no teu coração. Quer ser um agente abençoador? Lança esta semente, lança o teu pão. A tradução é a semente, mas o teu pão, aquilo que é de valor, aquilo que é essencial para você, que é importante para você. Ele não está falando, pega aquilo que você não gosta, que você não usa, né? Que nem eu não gosto de giló, pega o teu giló e lança para alguém. Pega o vestido que você não usa mais e lança na vida de alguém. Pega o sapato velho rasgado ou o sapato que você nunca usou, porque não sei porque comprou, ficou empolgado, comprou, aí dá para os outros. Não. Por que não oferecer aquilo que é o melhor, aquilo que você gosta, aquilo que realmente faz parte dos prediletos? É isso, é você fazer com alegria, com disposição, abençoando, sendo verdadeiramente um agente abençoador. E para nós finalizarmos, sabe o que Deus disse para Abraão? Deus podia falar para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra muito melhor do que essa sua, tá? A
terra vai ser assim, vai ter isso, vai ter ouro, vai ter prata, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas Deus não falou nada disso. Deus falou assim: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não tinha falado, Deus não estava preocupado, e Deus não queria que Abraão ficasse preocupado com as coisas, com o que ele ia possuir. Mas Deus pega e fala para ele: sê tu uma bênção. O que Deus estava querendo dizer? Que ele seria um agente abençoador. E foi. A Bíblia diz que lá na frente Deus falou para ele assim: olha, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e tu serás uma bênção, e todas as famílias da terra serão benditas através de você. Isso é agente abençoador. Depois dessa palavra, eu quero orar com você. Você está disposto a ser um agente abençoador? Então começa a selecionar o teu celeiro, né? Começa a olhar no teu celeiro, na tua vida, aquilo que você tem, e começa, antes de ofertar, antes de fazer na obra, de doar o seu tempo, o seu talento, o seu ministério, não faça de qualquer jeito, não fique esperando, sabe, receber em troca, não, porque você vai receber quando menos você esperar, no momento oportuno. Porque assim como você é um agente para abençoar no tempo oportuno, você também será abençoado no tempo oportuno. Amém? Deus te abençoe, seja um agente abençoador. Pai, queremos te dar graça por esta palavra ao coração dos teus filhos, Senhor, por esse sexto tema, agente abençoador. Resumimos aqui, Senhor, por causa do tempo, mas eu sei que está sendo oportuno, o tempo importante que eles precisavam, tudo aquilo que eles precisavam, que nós precisávamos para a nossa vida, Senhor. Que a gente lance esse pão, que a gente aprenda, Senhor, a esperar o tempo, que a gente saiba, Senhor, ser humilde e receber conselhos também, permitir que os outros semeiem em nossas vidas, Senhor, e que a gente possa também entender que não virá nem sempre pelas pessoas que nós semeamos, mas virá por outras pessoas. E eu sei, Senhor, que o ciclo da multiplicação e da prosperidade vai acontecer na vida espiritual, no nosso ministério e também, Senhor, na nossa vida material, financeira, em nome de Jesus. Abençoa a semana dos teus filhos, esse final de semana, EBD às 9, Senhor, domingo, e à noite no domingo, Senhor, também às 7h30, a ceia do Senhor. Abençoa os teus filhos em nome de Jesus. De Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, podemos dizer amém. Deus te abençoe, irmão.